considerar dinheiro. Mas qual o conceito de dinheiro? Para entendermos o dinheiro, precisamos entender as relações comerciais. Nos primórdios das relações comerciais existe o escambo, que consiste na troca de uma mercadoria por outra. Por exemplo, você planta feijão, mas você não pode comer feijão todo dia. Enquanto isso, o seu vizinho planta arroz, mas ele também não pode comer arroz todo dia. Então você troca um saco de arroz com um saco de feijão. O mesmo feijão que você trocou por um saco de arroz, você pode então trocar por uma moeda. E essa moeda vai servir para você fazer o comércio com outras mercadorias, como por exemplo, milho. Você deve estar pensando, o comércio ficou mais complicado, mas na verdade não. Caso você produza milho, você pode trocar esse milho por 4 moedas. Essas 4 moedas valem um saco de feijão. Mas sua família não come um saco de feijão. Então você troca 2 moedas por um saco de arroz e as outras 2 por um saco de feijão. Mas se você não tem nem terras e não produz nada, como você consegue dinheiro? Com o seu trabalho braçal. Imagine que um homem tem 6 campos de arroz, mas ele só pode cuidar de um deles. Então, o que ele faz? Simples. Ele paga para que mais 5 homens cuidem de seus campos de arroz. O pagamento é feito com os lucros obtidos com a venda desse arroz. Então, eles recebem dinheiro e o dono dos campos também. Existe também uma forma de trabalho braçal que não é trocada por dinheiro, e sim por proteção, ou então por alguma terra para trabalhar. Este é o conceito básico de servidão ou escravidão. Esse é o conceito básico de servidão. Mas para entender esse conceito que tem por trás dele, a gente tem que voltar ao contexto político da Europa. Depois da queda de Roma, a Europa começou a sofrer com várias invasões bárbaras. Para se proteger disso, aqueles que tinham alguma posse construíam fortalezas com muros muito grandes e podiam lutar contra essas invasões. Aqueles que não tinham posses só tinham uma escolha: se proteger nos castelos que tinham posses. Essas fortalezas receberam o nome de feudos, e os donos das fortalezas, senhores feudais. Só que, como eles não são bobos, os senhores feudais não iam proteger os pobres em troca de nada. Então, quando um pobre ia bater na porta de um feudo para pedir proteção, ele fazia um contrato com o senhor feudal, tornando-se assim vassalo desse senhor, tendo que trabalhar para ele e pagar impostos. Aqueles que queriam refúgio nos feudos tinham que trabalhar para o senhor feudal. Eles trabalhavam nas terras do senhor feudal como plantação, trabalhando na plantação dele. Só que dessa plantação, eles podiam tirar apenas o mínimo para sua existência. Todo o excedente ia para o senhor feudal como uma forma de pagamento pela proteção. Dentro desses feudos estavam também igrejas católicas, onde o clero usava de proteção. Era muito conveniente para os senhores feudais terem a igreja dentro do seu feudo, porque assim eles poderiam usar toda a influência que a igreja fazia sobre os vassalos para poder conseguir mais dinheiro, essas coisas, com os vassalos. Ou então o senhor feudal, no caso, se aliava ao clero para poder exercer uma influência a mais sobre os seus vassalos. Com isso, o clero se provou muito valoroso para o senhor feudal, porque ele exercia uma influência que só pode ser quebrada com uma mudança muito brusca ou com o passar do tempo. É o domínio psicológico. O domínio psicológico não é nada mais que você convencer as outras pessoas que a sua união é vantajosa, que você está fazendo certo se unir dessa pessoa. Por isso, quando o clero e o senhor feudal se unem dentro de um feudo para poder fazer um domínio sobre os vassalos, eles conseguem, com isso, o domínio social e o domínio psicológico sobre todos os vassalos, tendo assim todos eles na palma da sua mão. Entender o domínio psicológico exercido sobre os servos pela igreja é fundamental para entender esse período da escravidão. O feudalismo se insere num período que vem do fim de Roma, do Império Romano, até o segundo milênio. Então, era um período que a religião mudava de uma religião politeísta, ainda baseada na Grécia Antiga, caminhando para uma religião monoteísta, o cristianismo. Com essa nova religião,
os princípios ainda não estavam definidos. Não estando definidos, eles poderiam mudar muito facilmente de acordo com o interesse de quem os passaria. Então, essa religião nova, o cristianismo, atravessou a Idade Média baseada no medo, né? O medo da condenação da alma, inferno, né? Então, com o medo da condenação eterna da alma, a igreja, na posição de representante de Deus na Terra, poderia mandar, desmandar, porque os ensinamentos e princípios dela seriam os ensinamentos e princípios que livrariam as pessoas do inferno. Bom, mas nem todos estavam dominados pela igreja. Os mais ricos, os nobres e tal, eles faziam parte dessa dominação. Ao fazer alianças financeiras, bélicas e espirituais também com a igreja, garantiam uma posição de apoio da igreja ao sistema de servidão e eles acabavam por financiar e apoiar a igreja. O domínio exercido pelos senhores feudais, pela nobreza, pela igreja sobre o povo era baseado no medo. O medo, por exemplo, propagado pela igreja era o medo do inferno. Havia também o medo de sair de um feudo e encontrar fome, guerra, miséria e tal. Então o medo era um instrumento de dominação psicológica que acarretava em dominação social reinante na Idade Média. O servo tinha inúmeras obrigações para com o seu senhor. Uma delas está presente na nossa vida até hoje: o imposto. O imposto é o pagamento de taxas para o senhor. Outra obrigação é a talha, que é a entrega de parte da produção para o senhor feudal. Também existe a corveia, que é trabalhar de graças nas terras senhoriais, que eram as terras exclusivas dos senhores feudais. E também existem as banalidades, que era o pagamento por usar estalagens do feudo, como o moinho, o celeiro, o forno e coisas assim. E como o servo paga tamanha exploração? Com lealdade. Sim, o servo jurava lealdade ao seu senhor e o explorava. E mesmo assim, o contrato era sempre cumprido. Os servos trabalham e não recebem nada em troca. Eles obedecem às ordens cegamente. Então por que não os chamamos de escravos? O motivo é simples. Eles não são propriedades do senhor feudal. Eles apenas obedecem por medo. Então podemos dizer que eles são escravos sim. Escravos do próprio medo que sentem. O medo que os impede de sair e ir para fora dos feudos. Só tá dando certo. Com o seu trabalho, Brafão? Atenção, primeiro não tá filmando. Entender o domínio psicológico nessa época da servidão. Eu tô fazendo gracinha. Bom, o domínio da igreja do... Para com isso! Vai editar, né? E com isso, aqueles que tinham alguma posse tinham que se proteger de algum jeito. Para, posses construíam castelos com muralhas e muita força. Aqueles que não tinham... O servo tinha inúmeras obrigações com... And I'm a normal lad. I won't be named in school 3 times. If I looking back to what I've done, yet there's a glimpse of pride.